estou na página 4.3, lição do número 3, dando sequência aos 5 livros, né, do Pentateuco, da Torá, assim chamado pelos hebreus. Hoje nós vamos estudar aí, página 4.3, é isso? 4.3, né? 43 lá está... Não está assim? Não. Levítico? Então eu peguei o livro... 37, né? Eu peguei o livro errado, então. Estou com o livro atual aqui. Mas eu vou usar esse porque tem alguns rascunhos aqui já que facilitam ainda mais. Mas eu vou acompanhar por aqui também. Qual que é a página aí? 37, né? Livro de Levítico. Essa é uma edição, então, mais já. Aqui escrito assim, lição 3, está em que página no livro de vocês? Aqui no meu está 43. É uma edição mais antiga. Vamos ver aqui. 37. É o que eu esperei mesmo. É uma edição mais antiga. Mas não tem problema. Eu vou falando aqui conforme a página, vocês vão se localizando aí. Então, a lição de número 3, como eu já postei aqui, o livro que nós vamos estudar hoje é chamado Vikara. É assim chamado pelos hebreus, né? Que quer dizer chamado, ou chamado por Deus, ou consagrados por Deus, né? E no Novo Testamento vem ser chamado aí Levíticos, né? Que é uma tradução aí mais agora da Septuaginta para a nossa Bíblia, aqui como ela foi traduzida aí da Septuaginta. Então, esse livro aqui, na verdade, aí, se vocês olharem aí embaixo aí, Santidade e Expiação. Não está assim? Santidade e Expiação, né? Nós vamos tentar aí entrar aí nesses detalhes aí do que é de fato santidade e expiação, né? São coisas aí que estão inseridas na Bíblia para que a gente possa analisar aí. Se localizem lá sistemas de sacrifícios. Aonde está na página de vocês aí? Página 40, então. Localizem-se, então, na página 40, sistemas de sacrifício. Eu quero fazer a leitura de uma palavra aqui. Se localizaram aí? Uma palavra aqui muito interessante a respeito desse livro, né? E do que se segue, na verdade, o objetivo desse livro, qual foi a intenção de Deus para passar à nação e o que Deus, na verdade, queria com aquele povo, que foi escolhido a priori pela pessoa de Abraão e posterior foi aos filhos de Abraão na sua posteridade. Alguém leia, por gentileza, e localize aí Êxodo, capítulo 17, capítulo 19, por que não dizer? Êxodo, capítulo 19, versículo 6. 19:6. E vós me sereis reino sacerdotal, e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, se não for o mesmo irmão, pode ser outro. Isaías 61:6. Isaías 61, versículo meia dúzia. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus.
comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Agora alguém leia aí, se não for o mesmo irmão José, 1 Pedro 2, 5. 1 de Pedro 2, versículo 5. Quem achou já pode em alto e bom som. 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora o versículo 9, irmão José, por gentileza. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, com base no primeiro texto que o nosso irmão leu, lá em Êxodo capítulo 19, tá? A intenção de Deus para com a descendência de Abraão era que toda a nação, chamada ali naquele contexto de israelita, eu vou explicar hoje nessa aula o que significa hebreu, israelita e judeu. Mas ali naquele contexto, naquela parte da história ali, de Deus com aquele povo chamado, ali naquele contexto israelita, tá? Por quê? Porque Deus queria que toda a nação, conforme o primeiro texto que foi lido uma sequência de textos aqui, contextos, em 2 testamentos diferentes, no Antigo e no Novo, né? Mas o primeiro texto ele faz referência a um povo exclusivo, que Deus estava, através de Moisés, consagrando. Deus, na verdade, queria consagrar. Não que ele não tinha poder de consagrar, mas Deus respeita o livre-arbítrio de todos, né? Então Deus queria consagrar toda a nação israelita, para que fosse o quê? Nação sacerdotal, que representasse Deus por todas as nações. Até inclusive, isso é um fato tão verídico, que Israel está no meio do centro das nações. Querem ver isso? Veja Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Olha só como Israel, Jerusalém, é o centro das vontades de Deus para as nações. Analise aí, Ezequiel 5:5. 5:5. Ezequiel, capítulo 5, versículo 5. Pode ler. O Senhor Deus disse: olhe para a cidade de Jerusalém. Eu a coloquei no centro do mundo, e expulsa os outros países em volta dela. Olha aí, ó. Então Deus, analisando essa questão, vocês acham que Deus, ele destinou, geograficamente falando, a terra ali do Oriente Médio, né? Naquela porção geográfica onde Israel está centralizado, aonde Jerusalém está centralizada, vocês acham que foi por acaso? Não, de maneira nenhuma. Quando Deus colocou Israel ali naquele lugar, e ainda a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, tinha uma rota, teve 3 rotas conhecidas para chegar a Canaã, a Jerusalém. Mas a rota que Deus utilizou foi a rota mais prolongada. Por quê? Porque as rotas mais curtas, onde se ia caminhando à beira do Mediterrâneo, no Mar Vermelho, por que não dizer, era uma rota onde tinham povos ali que já tinham habilidade na guerra. E Deus não permitiu. Por quê? Porque Israel ficou 400 anos cativa, escrava. O povo estava com a mentalidade de escravo. Não sabia o que era segurar uma arma, utilizar uma arma, muito menos estratégias de guerra. Isso só vai acontecer depois, bem depois, com a sistematização da guerra, das armas bélicas com Saul, que daí já vem o exército ali, né, de Israel com Saul. Mas antes não. Só que Deus estava visualizando agora nesse projeto, né, onisciente dele, de saber todas as coisas, de enxergar lá na frente, centralizando Israel no meio das nações, né? Então vejam só, Deus queria, como Israel no centro das nações,
que Israel fosse nação sacerdotal. Agora eu pergunto para os irmãos: Israel quis, aceitou ou não? Hã? Sim ou não? Não. Não aceitou. Está correto. Aí o que Deus fez? Não que Deus trabalha com plano B. Não. Deus já sabia que a nação não ia querer. Aí o que Deus faz? Deus vai lá e levanta uma tribo, chamada tribo de Levi, da onde vieram os sacerdotes. A tribo de Judá, ela providenciou, ela deu para a nação de Israel o quê? Se a de Levi deu sacerdotes, a de Judá deu o quê? Reis. E eu falei na aula passada aqui que são filhos de quem? Da vesga, daquela que tinha uma deficiência, que Jacó não queria saber. Foi dela que Deus deu as duas tribos da onde vieram os sacerdotes e os reis. Veja que interessante isso, né? Correto. Naquele lugar, tinha que casar com mais velho. Era lei do Era. Que anda nos preceitos corretos de Deus. Muito. Jesus nasceu em Judá. Da onde vieram os reis. É. Muito bem colocado, muito bem acrescentado pelo nosso pastor Dilson. Então vejam só, irmãos, que coisa tremenda é essa. Deus colocando a nação não quer, aí Deus vai lá e de dentro da nação, Deus elege uma tribo chamada tribo de Levi. E dali vieram os sacerdotes e os levitas. Tá? Nós vamos comentar aí. Tem uma diferença entre sacerdote e levita. Não só no cargo, mas também nas funções, tá? Então, irmãos, Deus, Ele sabe fazer as coisas como ninguém, né? Aí Deus levanta através do irmão de Moisés, chamado Arão, né? E começa-se ali o sacerdócio levítico. É claro que nós podemos comparar aqui o sacerdócio levítico com o sacerdócio de Cristo, que vem da ordem de Melquisedeque, tá? A palavra Melquisedeque quer dizer rei de justiça e rei de paz em algumas palavras aí dentro da etimologia, tá? Então a questão de estudar o livro de Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, nos chama a atenção pelo cuidado de Deus em conservar a nação, mesmo a nação não querendo ser sacerdócio real. Só que quando terminou o sacerdócio levítico, alguém lembra aqui? Ou já pesquisou? Quando terminou o sacerdócio levítico? O ministério, como ofício, tá? Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de... Então eu estou falando como ofício aqui, tá? E quando terminou o ministério profético, porque o ministério profético e o ministério levítico andavam de mãos dadas. Vou explicar isso daqui a pouco. Mas primeiro, quando terminou o ministério sacerdotal, para que nós possamos agora nos inserir como igreja, como povo de Deus, chamados para agora o que? Representar ao Senhor. Hastear a bandeira do Evangelho, representando o Senhor, dentro de uma intercessão contínua. É isso que a igreja tem feito, né? O irmão José fez a leitura dos versículos lá do capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 5, depois do versículo 9, que coloca a igreja aí nessa transferência, nessa transição, né, entre Israel e igreja, né? Israel, povo chamado por escolha direta de Deus, na pessoa de Abraão,
E igreja chamada como povo de Deus, agora não por direito e escolha a princípio, mas por adoção. Somos adotados, mas não deixamos de ser filhos e povo de Deus. Tanto é que nessa transferência, ou nessa largada do término de uma dispensação para outra, nessa dispensação da graça, Israel está fora do contexto de ser utilizado por Deus. Por quê? Porque Israel o quê? João, Evangelho de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para mas os seus não quiseram. Aí todos, entre nós, todos aí é a igreja, são gentios, com a sua conversão agora a Cristo. Então, esse papel de Israel foi transferido para quem? Para nós. Por isso que eu digo, irmãos, o que falta às vezes para o cristão é disponibilidade de estar prostrado em oração. Oração quer dizer conversa, diálogo com Deus, e depois agir. É falar e praticar, agir, ter ação. Então por isso que eu falo que todo cristão, quando ele se prostra, ele não deve só pedir, pedir e pedir. Não, ele deve agradecer, mas também não deve esquecer do que? De ser um intercessor. A nossa oração como intercessor tem poder, irmãos, porque nós somos agora, dentro dessa transferência aí, de povos e de dispensações diferenciadas, somos sacerdócio que? Povo adquirido, Deus nos adquiriu, né? Nação eleita, Deus nos elegeu, porque Israel, ele naufragou nos projetos divinos, e já era o decreto de Deus, de nós como um povo, conforme Paulo escreve aos Romanos, estava um povo oculto, que agora foi revelado, o que? O mistério da igreja de Cristo. Então o sacerdócio, né, levítico, oficial lá, chamado a princípio, ele terminou 70 depois de Cristo. Por que ele terminou 70 depois de Cristo? O que aconteceu 70 depois de Cristo? Já era uma profecia lá, uma pré-figuração daquilo que iria ocorrer 70 anos depois de Cristo. Através de Tito Vespasiano, não foi? Para se cumprir o quê? A profecia de Jesus, que está no capítulo 24 de Mateus, quando eles estão passando na frente do templo, e o que Jesus fala? O que faz? O que perguntam? Olha, Senhor, que templo bonito. Não ficará pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído, né? E ninguém indagou a Jesus, porque tudo que Jesus falava não caía por terra, se cumpria à risca, né? Aí 70 depois de Cristo, entra o general Tito, lá, Vespasiano, e acaba com tudo, irmãos, acaba com tudo literalmente. Só para critério de informação, para vocês entenderem o que aconteceu, né? Quando a Bíblia diz que Jesus, falando, né? Ai de quem naquele dia? Das grávidas. O que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia. Um soldado ficava lá no pé, nos pés, né, da grávida, ela deitada, estendida no chão, outro segurando as suas mãos, e um terceiro soldado em pé, levantava o pé e dava-lhe daqui para baixo, e o feto saía vivo. Então por isso que Jesus fala, Flávio Joséfo, historiador, judeu, do primeiro século da era cristã, é ele que fala isso, ele que descreve isso. E também Eusébio de Cesareia, no seu livro Consagração Eclesiástica, né? Ele fala isso. Então foi algo tremendo que aconteceu. E ali finalizou o que? O sacerdócio de Levítico. Por que terminou, irmão? Porque sem templo não tem culto, sem culto não tem sacrifício, sem sacrifício e sem templo não tem o que? Os altares lá, o altar, né, na verdade, que o que? Queimava o sacrifício. Então sem templo não tem como dar continuidade ao ministério sacerdotal, que veio de Levi, a princípio. Tem uma profecia no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 13, se não me falha a memória, que Oséias já havia profetizado esse caos
da nação estar hoje sem rei e sem sacerdote. Porque o ministério profético, por sua vez, terminou quando? E com quem? Vocês lembram? A lei e os profetas duraram até João Batista, que foi o último profeta nascido de mulher. Foi o último, não teve mais. O profético terminou ali. Agora o sacerdotal, 70 depois de Cristo. Então, no meio desse caos, antes de acontecer isso, o profeta Oséias já recebeu um oráculo, uma revelação de Deus a respeito desses tempos que a nação ia passar. Porque sacerdócio é sinônimo de o quê? Interceder. Profeta é sinônimo o quê? De revelação. Sacerdote é sinônimo de intercessão. Profeta é sinônimo de revelação. Olha só como os ministérios aí, eles são o quê? Divergentes uns dos outros. Enquanto Deus, através do sacerdote, quando este entrava no templo, principalmente no dia de Yom Kippur, eu já vou explicar o que é Yom Kippur aqui, que era uma vez por ano, por toda a nação, ele entrava lá, o sacerdote. Ele o quê? Ele intercede. O que é interceder? É mandar palavra de baixo para cima, para os ouvidos de Deus, e Deus atenderia o povo. Agora, olha o ministério profético como é invertido. Era Deus falando, a palavra de Deus ia da boca do profeta e ele lançava para o povo. Era de cima para divergente um do outro. Enquanto o sacerdotal era de baixo para cima, o profético era da boca de Deus para a boca do profeta e para o povo. Então, Oséias, vendo todo esse caos, ele escreveu que Israel ficaria sem rei, sem sacerdócio e sem sacrifício. Está lá em Oséias. Se não é 6,13, tem algum versículo lá, daí você procura lá. Mas está lá essa profecia, que eles ficariam durante um tempo. Esse tempo aí é escatológico. O irmão José quer falar lá. Eu só queria saber o que é que eles faziam com os pecados nesse intervalo. Veja só, tanto depois do ministério sacerdotal, que precisava do sacerdote, um animal, como antes de não existir sacerdócio, era pela fé. Tudo sempre foi pela fé. Mas, irmão, como é que as pessoas se salvavam lá no Antigo Testamento se não tinha Jesus ainda? E a Bíblia diz em Atos 2:42 que não há salvação em outro nome a não ser o de Jesus. E agora como é que fica? É a pergunta do irmão José. Tudo era pela fé, Aí veio o tempo da lei e Deus teve que o quê? Instituir isso para que a nação ficasse agora debaixo do mandamento, que são os 10 mandamentos, que não salva ninguém. Nós vamos entrar aqui na questão do sábado aqui daqui a pouco, tá? Não salva ninguém. Era só uma lei que Deus havia dado para a nação, para ela saber que tinha uma lei, respeitar ali os limites dessa lei e não andar debaixo do quê? Do pecado. Se as vias aí em Paranaguá ou em qualquer cidade do mundo aí, não tiver placas, sinalizações, o que acontece? É uma bagunça. Assim é as coisas de Deus. Tem que ter leis para que nós possamos andar e caminhar de maneira conforme Deus, Ele decreta pela sua palavra. Então, era pela fé, irmão José, tá? O homem colocava a fé em Deus, essa fé dos antepassados, e aceitava a Deus pela fé, pelo invisível. Então aí Oséias profetiza sobre essa questão e a nação agora está sem rei, sem sacerdote. A nação está aguardando ainda o Messias, está aguardando, enquanto a igreja já o quê? Se entregou para ele. Então quer dizer que a nação de Israel está o quê? Mais de 2 milênios atrasada. E quando que a nação vai se encontrar com o seu Messias? Amós profetizou isso, Amós 4:3. Prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o teu Deus. Vai acontecer no final da grande tribulação. Não misturando as questões aqui, o assunto, mas é só a nível de terminar esse comentário aqui, tá? Então, irmãos, Deus chama agora os sacerdotes
para estar intercedendo para o povo, né? Esse sacerdócio real aí, ele quer dizer o quê? Então, a tribo de Levi, ela forneceu sacerdotes, no plural. Existia o sumo sacerdote. A palavra sumo aí quer dizer o quê? Chefe, encarregado, ou aquele que dá as coordenadas, né? Vem depois os levitas, que eram aqueles o quê? Que cuidavam da parte do quê? Da adoração, do louvor. E depois tem um outro elemento aí chamado sacerdote real. Foi o que o irmão José leu lá. 1 Pedro 2, versículos 5 e 9, né? O que vem a ser esse sacerdote real? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Tem mais. Existia uma classe de sacerdotes que ficavam lá no meio do povo, no templo ali, no pátio, né? Fazendo o quê? O que o povo levava lá? Os animais. Porque a lei do Antigo Testamento era o quê? Se o camarada pecasse, cometesse um pecado, para ele não ser fulminado, Deus queria uma outra o quê? No lugar dele? Outra vida. E foi nesse tempo que Deus aceitava o sacrifício dos animais, né? Então, esses sacerdotes aí que ficavam mexendo com o animal, e se você pesquisar a fundo a questão aí, judaica, a respeito dos sacerdotes, não era qualquer um que entrava não para ser sacerdote. Primeiro tinha que ser da tribo, segundo tinha que estudar, irmão. Estudar era muito profundo, tinha que decorar várias leis, tinha que decorar 50% que o parte aí da Torá, porque os sacerdotes ensinavam a Torá, né? E tinha que saber lidar com os animais. Era um corte cirurgicamente, tá? Dentro de um limite, dentro de uma medida correta, não podia passar. Por exemplo, lá tinha uma ordem lá que era 30 centímetros, não podia passar de 30. Usavam-se os aparelhos consagrados, as facas, as navalhas. Isso era sério, irmão. Tanto é que era sério esse ofício sacerdotal, que quando Pedro vai ali, ele tira a espada ali no Getsemane, né? Tá Judas lá, com os soldados romanos, com as autoridades judaicas. Aí Pedro tira a espada e o que ele faz? Decepa a orelha de quem? De Malco. E se você for pesquisar a história, quem era Malco? Malco era um discípulo, um aprendiz da escola sacerdotal. Alguns comentaristas ousam a dizer que Malco, ele assumiria o próximo sacerdócio. Aí, quem sabe frustrou aquele jovem, né? Tanto estudo, tanta pesquisa, né? E agora ele não vai poder exercer a sua função sacerdotal, porque, segundo a lei lá, que em Levíticos, né? Está registrado, o sacerdote, para exercer a função, não tinha que ter o quê? Ossos quebrados e defeito físico nenhum. Aí quem sabe eu olho Jesus, né, olhando aquele jovem, depois de se esforçar tanto, né? Tanto, sem agora uma das orelhas. Aí o que a Bíblia fala? O último milagre de Jesus. O primeiro foi transformar o quê? Água em? O último foi o quê? Recolocar os sonhos daquele jovem que até então estavam prostrados. Aí a Bíblia diz que Jesus coloca a orelha dele no seu... Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. Isso aí tem significado no sentido da misericórdia e do amor de Deus. Porque ele tinha estudado tanto e agora ia perder todo aquele tempo. Olha só como é Jesus, irmão. Isso é história. Isso é história. Então, dividindo as coisas aqui, esse sacerdote, chamado o sacerdote que sacrificava, ele ficava lá no meio do povão, lá cheio de sangue, né? Aí é certo que eles tomavam banho lá e tal, mas eles ficavam encarregados de queimar os animais ali, né? Aí já na época de Jesus, você vê Jesus entrando no templo ali, né? E alguns críticos aí dizem que Jesus ali pecou, mas a Bíblia me dá direito do quê? De se irar, mas não pecar. E foi o que Jesus fez. Ele estava zelando pelo templo. E das 3 acusações que Jesus aí recebeu para ir para o Calvário, para a cruz, ser sentenciado e condenado à cruz, foi, primeiro, falar contra Moisés. Segundo, falar mal do templo e agir daquela maneira no templo. Em terceiro lugar, se fazer
filho de Deus. Blasfêmia, gritaram. Então, dessas 3 acusações aí, uma delas foi dele entrar no templo e fazer tudo aquilo. Mas por que Jesus fez tudo aquilo? Estou falando de sacerdote aqui, não estou? E estou explicando aqui levitas, sacerdotes lá do meio do povão que sacrificavam, e vou explicar o sacerdócio real. Estou ainda desenvolvendo. Estou batendo na massa aqui para o pão crescer, né? Então veja só. Aí Jesus entra e faz todo aquele... vira, dá-lhe chute na gaiola dos pássaros, os pássaros vão embora, solta os animais, dá-lhe chibatada, quem passasse na frente ia levar-lhe. Por quê? O texto é bem explícito. Fazem comércio na casa do meu, que é a casa de oração. Estava invertendo, irmãos. A corrupção estava tanta naquela época ali, no sacerdócio, que Jesus teve que tomar essa medida. E isso ele fez uma semana antes de ir para a cruz. Ele não fez no começo do ministério, senão iam matá-lo no começo. Ele fez uma semana antes. Então foram pegando essas acusações, que eu falei agora, as 3, e uma delas foi essa. Por quê? Sabe o que acontecia na época? O sacerdote ficava aqui, aí a pessoa trazia a ovelhinha, por exemplo, lá. Conforme a lei, tinha que ser o quê? De 1 ano, e tinha que ser o quê? A melhor, a primícia. Aí o sacerdote pegava e ia lá fazer um sacrifício. Parte da carne ficava para ele, porque Deus ia sustentar essa tribo. Essa tribo ficou o quê? Sem divisão lá, quando Josué dividiu as terras, Levi ficou sem porção para plantar e outras coisas. Então Deus ia se encarregar de sustentar essa tribo, porque ia representar Deus na intercessão. Aí na época de Jesus, olha cá, mentaliza aqui para você entender por que Jesus entrou no templo lá. Pegava e, sabe o que eles faziam? Colocavam lá atrás, lá no balcão, e pegavam uma ovelhinha toda magra, lá, esquelética, cheia de bicho, e soltavam lá no altar do holocausto lá. Era isso que faziam, Pegavam os melhores pássaros e guardavam para eles, e daquilo ali eles faziam comércio depois para se beneficiar. Aí Jesus, vendo tudo isso, uma semana antes de morrer, entra lá e arrebenta tudo. Então vocês estão entendendo como foi se corrompendo ao passar dos anos? Então esses eram chamados sacerdotes lá do povão, que ficavam sacrificando. Agora, esse sacerdócio real aí, quem é? Se lembra quem era o profeta na época de Davi? Samuel. Depois, morre Samuel vai lá e o quê? Unge quem? Natan, Até inclusive falou a parábola lá do adultério e do homicídio de Davi, Então aí vem Natan, na época de Davi. E quem que era o sacerdote da época de Davi? Tinham 2. Um desses 2 se corrompeu e foi com Abias, filho de Davi, que depois tentou usurpar o reino, E agora? Zadok, quando um dos filhos de Davi foi lá para uma região de Jerusalém, que quis se revoltar contra o pai e usurpar a coroa, o trono e o reino do pai, esse Abiatar foi junto. E Zadok ficou com quem? Com Davi. Então Zadok era chamado sacerdote o quê? Real. Por quê? Porque Zadok ficava onde? Mentalize isso, o rei está no centro, num trono maior. Do lado esquerdo tinha um outro trono. Do lado direito do rei tinha outro trono. Quantos tronos? 3. O trono do centro era do rei. O rei era o juiz máximo. Ele exercia os 3 poderes. Vamos lá, legislativo, judiciário e executivo. Isso era do rei. À direita do rei, profeta. Quem que era o profeta na época de Ezequias? Isaías. Não era? Profeta que ficava lá no palácio. Isaías não ia lá para o povão como foi Ezequiel, no cativeiro, Daniel e assim por diante. Não. Isaías ficava lá no palácio. Então o profeta na época lá de Davi era Natan. O sacerdote era Zadok. Ficavam em 2 cadeiras de lados diferentes do rei. Quando o rei estava precisando de uma palavra, ele falava com o sacerdote, numa intercessão. O sacerdote ia interceder.
Quando o rei precisava de uma revelação, não de uma intercessão, uma revelação, Deus falava com Natã. Aí Natã ia consultar o Senhor e passava para o rei qual que era a vontade do Senhor. E quando Deus não falava por essas duas vias aqui, de cima para baixo aqui, de baixo para cima aqui, atendendo a intercessão, o que acontecia? Das peças que o sumo sacerdote tinha, né? O que ele tinha no centro do peito, chamado peitoral? 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. E em cima desse quadrado chamado peitoral, tinha duas pedras, vermelha e verde, ficavam acima, chamada Urim e Tumim, certo? A palavra Urim quer dizer luz, a palavra Tumim quer dizer perfeição. Quando Deus não falava através da boca do profeta, aí o sumo sacerdote se apresentava e o Senhor nos manda para a guerra hoje. Isso é literal, acontecia literalmente, não é simbólico não. Milagrosamente a pedrinha acendia lá, piscava a pedra vermelha. O que era a resposta de Deus? Que não era para o povo ir para a guerra, que ia perder. No dia seguinte o sumo sacerdote aparecia. Qual é a resposta de Deus para hoje? Vamos para a guerra, sim ou não? A pedrinha verde acendia, que era para ir, e Deus é da vitória, decretar a vitória. Estava decretada a vitória já. Então, irmãos, Deus falava através dessas vias aí, para beneficiar o próprio povo. Tá? E depois vem os levitas. Quem eram os levitas? Aqueles que cuidavam o quê? Dos afazeres e dos trabalhos do dia a dia do tabernáculo. Tabernáculo. Aí vem aquela famosa pergunta, irmão, no dia de Yom Kippur, que era chamado dia da expiação, Yom dia e Kippur, o Kapar, é purificação, o dia da purificação, era uma vez por ano. Então você entende que o pecado tinha prazo do quê? De validade. Qual que era o prazo de validade do pecado? Um ano. E ele era escondido, porque o sangue dos animais é chamado sangue da aspersão. Sangue do quê? Aspersão. O que quer dizer a palavra aspersão? Borrifar, gotejar, esconder temporariamente, até que haja um sacrifício perfeito. Isso aí era sombras das coisas de quem? Do Cristo que viria para o quê? Se doar como sacrifício o quê? Cheiroso a Deus, as narinas de Deus, pela humanidade. Mas no Antigo Testamento era assim, era na base do sangue dos animais. Então, quando os animais eram sacrificados, Deus o quê? Permitia que o pecado fosse o quê? Escondido. Prazo de validade de 1 ano. Aí, quando vencia esse prazo de validade, o sumo sacerdote, isso aí você vai encontrar, se você pesquisar, em história judaica. Aí estava para vencer 1 ano lá, né? Do Yom Kippur, lá de 2017, né? 2018 agora, ia vencer. Era lançado sorte nos sacerdotes para ver quem ia o quê? Entrar onde? O templo era composto por quantas partes? Tinha uma cortina que dividia o santo do santíssimo. Kadosh, santo, era a parte de cá. Kadosh Rim, era o santo dos santos, era depois da cortina. Era mortal entrar ali, irmãos, era proibido. Só você entrava ali uma vez por ano. Por quê? Porque o encontro daquilo que era o quê? Refutável a Deus, com o santo era perigoso. O encontro o quê? Dos sagaz, das coisas que não prestavam, do pecado e tudo que não se aproveita, com o santo era mortal. Aí agora imagine, mentalize comigo e se coloque no lugar agora do sumo sacerdote, aonde vai cair a sorte sobre ele. E não pense que era na metade do ano, não. Para dar 6 meses aí para ele se preparar, para se santificar, correr lá e orar e consagrar. E dizer, não, senhor. O que eles tinham aqui numa outra peça? O sumo sacerdote ele tinha 7 peças dentro da sua vestimenta e dos ornamentos. Ele tinha um chapéu chamado mitra. E aqui nessa mitra aqui,
estava registrado em uma placa de ouro, a Bíblia nada mais é do que uma placa de ouro. O que estava escrito? Santidade ao Senhor. Seria uma hipocrisia do sumo sacerdote, que era o cabeça, viver de qualquer maneira. Nós temos um exemplo lá, mas não eram sumos, né? Ofni e Finéias, que Deus fulminou, né? E depois ele morreu consequentemente. Mas volto para cá, placa na cabeça do sumo sacerdote lá, na testa, né? Santidade ao Senhor. Que hipocrisia seria do sumo sacerdote viver de qualquer maneira, agora aí chegando às vésperas do Yom Kippur, se preparar. Não. Segundo Flávio Josefo, os historiadores aí da questão judaica, tinha uma semana só para eles se prepararem. Ou seja, a sorte era lançada uma semana antes do grande dia, do Yom Kippur, de entrar no Santo dos Santos. Lá onde ficava o quê? O que ficava lá? A Arca do Concerto, muito bem. Aí se lançava a sorte, né? Se o camarada vivesse o ano todo de qualquer maneira na carnalidade, na vil maneira de viver, já era, irmão. Não sei se daria tempo ou não uma semana. Por exemplo, lá vamos lançar sorte. Caiu a sorte lá em João. O sumo sacerdote João vai entrar no Santo dos Santos para representar a nação diante de Deus. Aí ele começava com a perninha tremendo, e meu Deus, eu andei o ano inteirinho na carnalidade, agora será que vai dar? Era assim, irmão. Imagine a pressão psicológica, física, nesse homem que ia representar se ele tivesse de qualquer maneira. Só para vocês terem uma ideia, Flávio Josefo diz isso, que às 42 horas, às 72 horas antes, ou seja, quantos dias? Antes do Yom Kippur, tinha alguns sumos sacerdotes, isso é histórico, que eles ingeriam um tipo de uma droga, não para ficar bêbado, era um tipo de uma droga, né, extraída de uma raiz, que tirava o quê? O sono. Eles não dormiam, eles evitavam de dormir 3 dias antes do Yom Kippur. Por quê? Para não dormir e ter um sonho lá com a esposa dele. Saía totalmente, já a cabeça se enchia de coisa que não presta. Então 3 dias antes, o sumo sacerdote que ia representar, segundo os historiadores, comentaristas, ele ingeria o sumo dessa raiz para não dormir, para ficar só adorando a Deus, adorando até o grande dia. Era sério, irmãos. É sério. E sabe o que aconteceu? Tem uma boa notícia. Fiquem com medo não. Quando Jesus morreu, o véu do templo, hoje o caminho está o quê? Livre, o acesso está livre. E a Bíblia diz, tenhamos ousadia, acho que 10:4 de Hebreus, de entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou com o seu sacrifício, irmãos. Olha que coisa tremenda. Como mudou as coisas agora na graça. Mas não pense que nós estamos isentos de ser fulminados. Em plena dispensação da graça, Ananias e Safira morreram. E é a dispensação da graça, não é lei não. Então voltando aqui. Aí o sumo sacerdote entrava lá, né? Olha só. Ele entrava, quando chegava na cortina, aqui na divisão para entrar o lugar santíssimo no dia do Yom Kippur, né? Ele sentia a cortina aqui, nas costas dele. Ele abria a cortina, reverência total, irmãos. Ele ia se encontrar com o Todo-Poderoso, que representava o que ali? Na Arca da Aliança. Ele contava 7 passos. 1, 2, e aí, contando 7 passos. Quando ele se deparava aqui, ele encostava na arca. Se ele encostasse na arca e Deus não fulminasse, é porque Deus foi com a cara dele. Estava corretamente. Mas sabe o que ele fazia? Fazia uma oração antes, pedindo permissão para se virar. E ele se virava. O que tinha na arca? 2 querubins. Para onde eles olhavam? Um para os outros? Eu fui descobrir depois, com o passar do tempo, que eles olhavam para onde? Para dentro. São 2 testemunhas que Deus colocou. O que tinha dentro da arca? As pedras, a vara de Arão as 10 pedras. Que o povo de Deus tem uma lei a ser cumprida. Ninguém vai ser inocente naquele dia. O maná, o pote do maná lá, o vaso do maná. Que o povo de Deus tem um Deus que sempre está o que? Sustenta. E quem é o maná lá que se apresentou no Novo Testamento? Vossos pais comeram o maná que caiu lá do céu no deserto e
Mas quem comer de mim, que sou o pão da vida, o pão do céu, que veio do céu, não morrerá. Terceiro lugar, a vara de Arão representa o quê? Que o povo de Deus sempre vai ter o quê? Um líder, um guia, um intercessor. Quem é na dispensação agora, atual? O Espírito Santo. Vos enviarei um outro, representa essa liderança, esse intercessor. Ele não é o intercessor? Está conosco para interceder? Então representa isso. Então o sumo sacerdote aí aspergiu sangue ali, né? Do animal em cima do propiciatório, que é a chamada tampa da arca. E Deus, mais uma vez, aí concedia o que para a nação? Perdão. Só que tinha prazo de... Aí vem Jesus agora, lá no Novo Testamento, dá o brado de vitória na cruz, né? Está consumado. Na língua grega, letelestai, está consumado, está pago o que há dívida. Que quem fez? Lá no Éden, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Segundo Paulo escreve aos Romanos, nós estávamos o quê? Distanciados de Deus. E Jesus agora nos fez aproximar-se dele pelo seu sacrifício, né? Aí vem Jesus agora e derrama do seu sangue. O sangue de Jesus é chamado sangue da Não, sangue da remissão. Esse é o meu sangue, está lá em Mateus 26, 28, né? Que o que? Tirará, esconderá o pecado como o sangue dos animais? O que vai fazer? Vai tirar o pecado de muitos, está ali em Mateus 26, 28. 1 João 1 e 7, né? O que está escrito lá? Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A palavra remissão quer dizer liberar, soltar, desamarrar para caminhar livremente. Foi isso que Jesus fez conosco. Nós estávamos presos, algemados lá no mercado de escravos de Satanás. Mas com o sacrifício de Cristo, quando uma vez nós aceitamos, Ele nos libertou dessas amarras, dessas algemas, dessas correntes, e hoje nós somos livres. Embora ainda continuarmos o que? Sendo escravos. Porque estamos o que? Fazendo a vontade, a nossa ou a dele? Então você tem um Senhor. Não vou aprofundar o assunto aqui, que tem até a questão da cédula ali de Colossenses 2 e acho que deve ser 12, aquela cédula que foi rasgada tem a ver com escravo, mas não vou falar isso agora. Então vamos ver o lugar. Sobre assim, meu por cima, assim, que o sumo sacerdote, na época que entrava dentro do santo, eles amarravam uma corda na perna, não é verdade? Eu ia chegar aí. Está acompanhando a linha de raciocínio aqui da exposição, muito bem. Então veja só, o sangue de Jesus, nunca mais esqueçam, ele está acima do sangue porque o dos animais é o sangue da que quer dizer cobrir, temporariamente esconder. O sangue de Jesus quer dizer o quê? Sangue da remissão quer dizer o quê? Liberar, soltar, né? Desamarrar. Tem a ver com o quê? Perdão. A palavra perdão vem do verbo lius, ou leus, que quer dizer o quê? Soltar, desligar, e cortar as amarras que prendem. É a palavra perdão, vem do sangue de Jesus. Nosso irmão fez uma pergunta muito interessante aqui, que eu ia fazer isso. O que eu farei aqui? Existe um sacerdote que ficava no meio do povo, cortando os animais, sacrificando os animais. Sacerdócio real, que ficava a serviço do rei. E tem os levitas, que é a terceira parte aí das pessoas que compunham a tribo, no serviço a Deus. A administração o quê? Do tabernáculo, os levitas, né? Tem aí um comentário que diz que o sumo sacerdote, quando entrava lá no dia de Yom Kippur, ele entrava o quê? Com uma corda, né? Com os sinos. E ele entrava lá, né? Batendo o sininho. Se o sino parasse de tocar, quer dizer que ele já era. Aí, o que tinha que acontecer? Puxar o finado, né? Já era para ele. Isso procede ou não? Historicamente, culturalmente e biblicamente? Não procede.
Você vai ver no texto os sinos, as vestimentas do sacerdote, no texto bíblico, mas você não vai ver corda nenhuma. Por que os escritores bíblicos não acrescentaram corda? Porque não tem, não existe. Se não tem corda, irmão, quem que entrava lá? Quem que era o corajoso que entrava lá? Deus estava lá. Sabe por que Deus estava lá? E quando Deus aceitava o sacrifício, a Bíblia diz ali em Êxodo, mesmo analise depois em casa, que descia o quê? Uma nuvem cinza e ficava em cima da Arca da Aliança. E via-se o quê? Mini trovões. Já pensou o sumo sacerdote vendo essa cena? Mini trovões daquela nuvem na frente dele. E de repente, eu aceito o sacrifício e perdoo o meu povo por mais um ano. Aquela voz estrondante, já pensou? Como voz de trovão. É chamado Bet-Kol, a voz de Deus. Já pensou? Meu Deus, irmão, eu não sei como eu ficaria lá. Não sei o que acontecia, se eu ficava olhando. Porque quando Deus estava lá no Horebe, né, e também é o Monte Sinai, é a mesma coisa, só varia o nome por questões aí que eu explico outra hora, não vai dar agora. O monte estava o quê? Tremendo, fumegando. O que Deus falou? Com essa voz estrondante, e buzinas tocavam lá, né, som de buzinas, coisa tremenda, irmão. O povo o quê? Não queria nem olhar. Moisés, vai lá você, Moisés. Queriam apedrejar Moisés, queriam acabar com Moisés, mas agora querem Moisés para ir lá falar com Deus. Então é coisa séria, irmão, né? Coisa séria, entrar lá e falar com Deus, né? Aí agora Deus, né, em cima lá, as nuvens. Aí eu respondo a pergunta do irmão aqui: quem que ia buscar o finado lá? Vamos ler aqui o texto para nós ir para o intervalo então, né? Vou mostrar para vocês quem entrava lá. Como não tem esse negócio de corda, irmão? Nunca existiu esse negócio aí, né? Números capítulo 5. Deixa eu ver se é esse aqui o texto. Números capítulo 5. Não é capítulo 5 não, é Números, capítulo 3, versículo 3. Alguém leia aí, versículo 3 a seguir. 3. Pode ler. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Pode continuar. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão. Pode continuar. Falou o Senhor a Moisés dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Pode continuar. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos entre os filhos de Israel, eles são dados em dádiva. Aí, parou. O último versículo, quem são aqui os? Lê. E chegassem a Arão, que era sumo sacerdote, né? E lhe prestasse o quê? Auxílio. E mais em cima com os utensílios, o quê? Do taber, e com os serviços auxiliares. Quem entrava lá, quem tinha autoridade aqui, quem desmanchava o tabernáculo, quando eles iam de uma parte para outra, quem mexia com os utensílios, eram só os levitas. Sacerdote não fazia esse serviço. Sacerdote fazia o quê? Sacrifício, queimava sacrifício, ensinava a lei. Quem fazia esse serviço de entrar lá e remover lá o finado eram os levitas. Nunca existiu essa questão aí de corda, puxar de cordinha. Nunca existiu. Os levitas foram o quê? Designados para auxiliar Arão em todas essas
questões aqui, inclusive remover lá o defunto lá queimado, fulminado por Deus. Localizem lá, por gentileza, as Falei um pouco de sacerdote aqui, né? De ministério sacerdotal. Agora vamos falar um pouco de oferta. Quais eram as ofertas e quais os objetivos de cada uma dessas ofertas, né? Ou sacrifícios, né? Então, existiam 5 tipos de ofertas ou sacrifícios, né? Que eram aí aceitos por Deus através dos sacerdotes, né? O primeiro tipo de sacrifício aqui vinha na oferta do holocausto. O segundo, a ablação. Terceiro, oferta de paz. Quarto, oferta pelo pecado. E o último, quinto, sacrifício de restituição. Tudo isso, né, girava em torno desse ano aí chamado até vencer o prazo de validade do pecado. Enquanto não chegava o dia de Yom Kippur, né, e através do Yom Kippur, quando aceito por Deus, aí no decorrer desse ano aí, de um prazo para outro, de validade dos Yom Kippur, né, aí vinham esses sacrifícios aqui. Por exemplo, o primeiro aqui, não está aí no livro, tá? Como está aqui, mas talvez esteja aí no sentido explicativo, mas não como está aqui. O primeiro aqui, o sacrifício, o holocausto, né? Quais eram os elementos desse primeiro sacrifício aqui? Ou quais eram, né, os animais que compunham esse sacrifício? Primeiro, bode, carneiro, boi, e mais? Pombinho, para os pobres, né? As aves. E tinham que ser o quê? Plenamente, completamente o quê? Consumidos, queimados, né? Por completo. O propósito desses elementos aqui que compunham o sacrifício de holocausto, o propósito, o ato voluntário de adoração, em primeiro lugar, e expiação pelos pecados involuntários, em geral, expressão de devoção, compromisso e completa entrega a Deus. Tinha esse objetivo aí. Dentro da tipologia aqui, o que significava aí, futuramente falando aí? Cristo, nosso sacrifício perfeito que se entrega voluntariamente. Voluntariamente. Ele não fez oposição e pressão nenhuma. Inclusive, quando foram prendê-lo ali, né, olha a autoridade dele, como não foi nada que o homem teve autoridade nas coisas, não. Foi voluntariamente, foi por permissiva vontade divina. Ele quis se entregar. Na reunião que está tendo ali com a Trindade, ali é uma prefiguração profética, no livro de Isaías, o profeta Isaías é ali, prefiguradamente falando, a pessoa da profecia, para aquele tempo, para aquela época, mas futuramente falando era Jesus. E naquela reunião aí, quem está com a palavra ali é o Pai. Quem há de ir por? Então não é um só que está ali, né? Quem enviaremos? Aí se apresenta, né? Envia-me a mim, eu irei. Isso você vai ver, esse contexto de Isaías, lá no capítulo 17 de João. O que Jesus responde lá para os fariseus, para os religiosos da época? Eu estou aqui porque o meu Pai me envia. Então, é o enviado. É o enviado. Lá de Isaías capítulo 6. É Jesus. Então, representando isso na vida de Jesus, esse holocausto, ele é o Cristo que se entregou voluntariamente. Tanto é que no jardim ali, quando entraram, só está no Evangelho de João registrado isso, né? Ele vai usar a palavra eu lá, que é a preposição do verbo ser, que é o indicativo o quê? Presente. Eu falei isso aqui numa das lições aí, não foi? Não falei? É o nome impronunciável de Deus lá, que vem do tetragrama hebraico, né?
que são 4 consoantes, Y, H, W, H. Era o nome impronunciável de Deus, né? Aí quando eles estão, quem é Jesus aí? O que ele fala? Eu sou. O que acontece? Todo mundo, soldado romano ali, armado até os dentes, Judas, cai todo mundo. Pelo poder do quê? Dessa preposição, desse verbo ser, eu sou. Eu estou me entregando, mas eu sou. Eu quero me entregar, né? Então esse sacrifício aqui chamado holocausto representa a entrega total e voluntária do sacrifício substitutivo, porque substituiu o homem pecador, tá? Era para nós morrermos ali, mas Jesus quis voluntariamente se entregar. Segundo sacrifício aí, ablação. O primeiro termo lá, holocausto, quer dizer o que sobe na língua hebraica, holocausto. Por quê? Porque da queima total dos animais, das aves, o que acontecia? Saiu uma fumaça, onde Deus o quê? Cheirava. Você pensa agora entrar num ambiente que é só aquele altar enorme lá, né? Depois eu vou descrever aqui os objetos aqui que compunham a parte externa, o átrio do templo, a parte do santo lugar e a parte do santíssimo. Eu vou descrever daqui a pouco, significando, dentro de uma tipologia também. O que é uma tipologia? É uma expressão verbalizada de utilizar objetos, né, e coisas inanimadas para descrever uma pessoa. Isso é uma tipologia, tá? Então aqui Jesus está sendo o quê? Dentro da questão da tipologia, representado por esses sacrifícios, né? Sacrifícios aí para representar a pessoa de Jesus. Então, o termo holocausto vem do hebraico que sobe, a fumaça que subia, né, da incineração ali dos animais. Holocausto quer dizer queimado? Holocausto quer dizer queimado ou o que sobe. O que sobe, a fumaça, né? E a intenção também, né? Daquele que estava sacrificando. Segundo aqui, o segundo sacrifício aqui é a ablação. O termo ablação quer dizer aproximação, aquilo que aproximava, né? Qual eram os elementos aí que compunham essa ablação aqui, esse sacrifício ablação? Grãos, flor de farinha, azeite de oliva, incenso, bolo assado, sal, sem fermento nem mel, acompanhava a oferta queimada, o holocausto e a oferta de comunhão. Eram os elementos que compunham a ablação, né? Propósito desse sacrifício aqui: ato voluntário de adoração, reconhecimento da bondade e da provisão de Deus e da devoção a Deus. Não era só agradecer a Deus, mas era também apresentar uma devoção, né, ao Senhor, ser devoto, ser fiel, segui-lo constantemente, sem andar para a direita e nem para, mas permanecer no centro. Parece que Josué, ele conhecia muito esse sacrifício aqui, né? Não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. É a tipologia agora na pessoa de Cristo. Destaca-se a perfeita humanidade de Cristo e ressalta-se a entrega de sua vida. Representa isso. A Arca da Aliança, ela era feita de quantos elementos? Esse sacrifício representa a humanidade de Cristo, né? A Arca da Aliança era de madeira o quê? De acácia, que tinha o quê? Nós, era uma madeira imperfeita. E era coberta do quê? De metal? Ouro. De ouro puro. Por dentro e por fora. Então quer dizer que ficava no meio a madeira de acácia, coberta por dentro e por fora de ouro puro. O que representa isso aí? O ouro representa a divindade de Cristo. A madeira representa a sua humanidade. Esses nódulos aí na madeira, esses nós da madeira, representa a fragilidade humana, tá? Ouro também fala de glória, fala das coisas transcendentais. Madeira, por sua vez, fala de coisas frágeis, supérfluas e assim por diante.
Vamos para o terceiro sacrifício aqui, oferta de paz. O que eram os elementos que compunham essa oferta de paz? Qualquer animal sem defeito, tomado do rebanho, variedade de bolos. Aqui era uma mistura de animais e bolos. O propósito aqui, o ato voluntário de adoração, a ação de graças e comunhão incluía uma comida de toda a comunidade. Isso era geral. Tipologia aqui de Cristo, aqui representava o que na pessoa e no ministério de Cristo? Cristo, mediante a cruz, restaurou a comunhão do crente com Deus, Ele, a nossa paz, fez cessar as guerras. Se temos paz hoje, é porque Jesus nos dá da sua paz. Paz não é simplesmente ausência de guerra. Tem muita gente que não está em guerra, e a paz que ele está tendo naquele momento é uma paz passageira. Mas a paz de Jesus, ela é dada a você no começo da caminhada, vai durante a caminhada e até o fim, se você permanecer com ele, logicamente. O quarto aqui, sacrifício é oferta pelo pecado. Aqui era a questão mais individual aqui, A oferta pelo pecado aqui, os elementos. Para o sumo sacerdote, aqui já era exigido das classes, de cima para baixo aí. Olha só, para o sumo sacerdote e a congregação, um bezerro. Segundo, para os líderes, um bode. Terceiro, para qualquer pessoa do povo, uma cabra ou um cordeiro. Quarto, para os pobres, 2 rolas ou 2 pombinhos. E por último, quinto, para os muitos pobres, ou seja, tinha os pobres, tinha os ainda mais pobres ainda, a 10ª parte de uma éfa de flor de farinha, e era mais ou menos 50 gramas. Deus não exigia muito não, os menos pobres, Representava o quê? Olha só, para a expiação do pecado específico e involuntário, confissão de pecado, perdão do pecado, limpeza da imundícia. Representava isso. É uma tipologia de Cristo aqui. Cristo padeceu fora da porta. Vou explicar isso. A história diz que Jesus ministra as 2 ceias ali, ele ministrou 2 ceias. A ceia pascual, que era das 7 festas de Israel, a mais importante. A Páscoa foi a primeira. Por quê? A palavra Páscoa quer dizer, na língua hebraica, como também na grega da Septuaginta, passar por cima, passar de largo. Aonde o anjo da morte encontrava lá nos umbrais da porta, o quê? Sangue, ele passava, se não por cima, de largo, longe. Era o sinal da obediência, não era? Aí, após Jesus ministrar a ceia pascual, todo mundo já estava habituado com aquela ceia. Em seguida ele vai ministrar outra ceia. Isso já às 18 horas e alguma coisa de sexta-feira, na viração de quinta para sexta. No sábado ia acontecer o que? Vocês lembram? A Páscoa. Mas era iniciada já a preparação na sexta-feira. Aí Jesus ministra uma outra ceia, que eles não tinham noção, não estavam hábeis a essa ceia. Mas o que o mestre está fazendo? Só que ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Porque o que Jesus fazia, sempre fazia, e lá no final, mesmo criticado, como Pedro, que foi lavar o pé, não, agora você não está entendendo, mas depois vai entender. Lá no final eles entendiam. Parábolas e assim por diante. Então aí, ele começa a ministrar uma ceia, pega o pão, corta o pão, pega o cálice, coloca o suco ali, e diz assim: esse é o cálice de uma nova aliança, que tirará o pecado do mundo. Eu acho que Pedro olhou assim, Pedro que era mais atravessado, tinha um temperamento mais sanguíneo, O que o mestre está fazendo? Que ceia é essa aí? Aquele ministrou aí, eu sei, é Pascual, lá quando Deus tirou o povo do êxodo, lá, Essa aí, ninguém fala nada. Diz que eles foram lá para o jardim, não foram? Foram lá para o jardim. E lá no jardim prendem Jesus. E
quando prenderam Jesus, o levaram para quem? Sumo sacerdote. E o sumo sacerdote entregou para quem a autoridade lá romana que tinha na época? Pôncio Pilatos. Era o representante do imperador lá, né? Ele era o governador ali na Judéia, porque Roma estava tentando subjugar ali os judeus já fazia algum tempo. Aí o que acontece? Pôncio Pilatos lá crava uma coroa de espinho, coloca uma capa em Jesus, né? E ele já tinha passado pelo processo da hematidrose. Já ouviram falar dessa palavra, hematidrose? Primeira vez que eu ouvi, eu falei, o que é isso de comer? É quando o camarada está sob uma pressão psicológica, os vasos sanguíneos, que são milhões do corpo, estão próximos às glândulas sudoríparas, da onde espelha os sais do corpo que entram através dos alimentos, né, para a superfície do tecido do corpo, da pele. Então o que aconteceu ali? De tanta pressão que estava sobre Jesus, os vasos se romperam, misturou-se com suor e veio para a superfície da sua pele. Aí, medicinalmente falando, é hematidrose, que tem alguma coisa a ver com rompimento de sangue, ou o sangue subindo, uma coisa assim. Aí depois dessa cena ele vai lá e agora coloca a coroa de espinho na cabeça dele, espinhos de nada mais, nada menos que 10 centímetros, de uma chamada espinheira assíria, santa espinheira assíria, né? Quando era arrancado da trepadeira lá, colocado ao sol, ficava igual uma pedra. Cravo na cabeça dele. Tum! Você não é o rei? E coloca uma manta de púrpura, que era o tecido que os da realeza usavam. Ele é o rei, né? Começaram a tirar sarro. Aí a Bíblia diz que Jesus volta mais uma vez para as autoridades judaicas, e as autoridades judaicas lançam Jesus de novo para as autoridades romanas. E isso tudo de madrugada. Na madrugada de sexta-feira. Que era proibido julgar na madrugada. Era proibido. O que fizeram com Jesus foi fora da lei, né? Aí, Jesus está já todo debilitado, mandaram chicotear. Um chicote que na língua romana é chamado fragruns, na língua judaica azorrague. O azorrague é 7 tiras, o fragruns 3 tiras. Na ponta das tiras desse chicote, de couro por sua vez, quando não era metais pontiagudos, era ossos de animais. 40 chicotadas segundo a lei, menos uma, 39. Diziam que era essa menos uma só para amenizar a dor do coitado. Dava-lhe uma chicotada daqui da direita, 2 algozes, aquilo grudava na pele e puxava. Estou explicando aqui porque que Jesus foi crucificado fora, conforme esse quarto aqui, elemento do sacrifício. E ele já levou-lhe aquelas chicotadas, está todo agora fragilizado fisicamente, psicologicamente também ele estava fragilizado, para se cumprir a profecia de Isaías 53, que é o quê? Ele é o quê? O oprimido e o quê? Ferido de Deus, está lá em Isaías 53. Ele tinha que passar por essa opressão, por esse peso. Era a ira de Deus caindo em Jesus pelos nossos pecados. E ele suportou até o fim, porque a Bíblia diz que como ovelha, ele foi, parou, falou nada, irmãos. Quando foi para ele ter razão de falar, vocês estão errados, vocês vão pagar um preço, ele falou assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Daqui a pouco eu vou ressuscitar no 3º dia. Não tem como desfazer da profecia. E eles, meu Pai, o que vai ser deles se o Senhor não perdoá-los? Era isso que Jesus estava falando. Uma intercessão com base naquilo que ele sabia o que ia acontecer. Mas não deixou de passar pelo sofrimento. Aí está todo fragilizado. Ele sai no pretório. O que era o pretório? Era um prédio onde ficava a autoridade máxima do exército dos romanos. Ele sai dali, era o pátio onde Pedro estava lá, que negou Jesus, né? Pretório, prédio. Ele sai dali, e agora com na chamada, tem até hoje lá em Israel, isso é posse da Igreja Católica Judaica, chamada Igreja da Condenação, foi onde ele foi condenado, dentro dos muros de Jerusalém. Aí ele vai agora saindo desse lugar chamado Igreja da Condenação, ele vai dando os passos agora para onde? O Monte Calvário, que ficava a 800 metros dos muros ali, no interior dos muros, até fora dos muros. Um trajeto, uma caminhada de 800 metros. E ele vai dando passos lá para que se cumprisse a profecia de Isaías também, isso é interessante.
Pelas suas pisaduras nós fomos sarados espiritualmente. Porque o que nos deixava enfermo era o tal do câncer, da lepra chamado pecado. Ele nos libertou do pecado. Ele está dando os passos lá para o Calvário, 800 metros. A tradição diz que ele caiu 3 vezes. Na Bíblia não está escrito que ele caiu. Aí vem um homem chamado Simão de Cirene e diz que pega a parte agora horizontal da cruz, a parte mais leve, que pesava 35 quilos. E não estava pregado os pregos, não. Era amarrado. Segundo os especialistas em cultura romana, amarrava-se primeiro o indivíduo lá no pretório, onde era o lugar de condenação. Tem a igreja até hoje lá, a igreja da condenação, né? Que é local lá de turismo dos peregrinos e coisa parecida. Ele foi indo. Aí Simão Cirineu disse que levou, né? A parte horizontal, a parte mais leve, 35 quilos. De madeira de... Qual que era a madeira? Era carvalho, uma madeira super pesada. 35 quilos. Já está todo arrebentado. Aí, para se cumprir esse sacrifício aqui, que é o quarto, ele foi lá fora dos muros, lá, né? Está aqui, bem claro aqui. Cristo padeceu fora da porta. Está em Hebreus também, aqui 13, 10, até o versículo 13. Aí ele, 800 metros, fora dos muros, aí ele chegava no Monte Calvário. O que tinha ali no Monte Calvário? No chão estava a parte agora, como que se chama? Horizontal e vertical. Pesava aí 80 quilos. Estava ali já no chão, o buraco feito. Eles colocavam a outra parte, aí ficava a cruz mesmo, como ela é, tem 3 tipos de cruz, né? Essa era a chamada cruz romana, né? Cruz romana. Aí colocava o camarada ali, e aí os cravos. Foi aqui, ó. Não foi aqui não. Foi aqui. Aqui, se você for fazer uma análise lá, tem 2 nervos aqui, chamado rádio e una. Foi aqui que os pregos entraram. Pregos de 15 centímetros. E aqui nos pés foi aonde? Os pés ficavam juntos, em cima de um toco de madeira, e entrava pelo lado aqui, ó. Um aqui e um aqui. E aqui tem mais 2 ossos ali, chamado osso final de alguma coisa. Era aqui no final do calcanhar. Tem 2 ossos aqui, e o prego passou esses 2 ossos. Que nem a morfina é capaz de amenizar a dor horrível. Eu acho que quando bateram o martelo ali, Jesus... A Bíblia diz que ele não gritou, que ele não se manifestou em palavra, nada. Né? Aí lá por uma altura, eu tenho até uma mensagem que é as 6 últimas horas de Jesus. Porque Marcos diz que ele foi às 9 da manhã, crucificado, pregado, e morreu às 15 da tarde. Então ele ficou quantas? 6 horas. Né? E foi fora ou dentro do muro. Aí ele foi lá no Calvário, que tem no pé do Calvário, hoje a igreja chamada Igreja do Santo Sepulcro, que é onde diz que tem uma energia ali tão tremenda que quando a pessoa chega, está escrito lá, na entrada dessa caverna, que pertencia ao senador José de Ari, que doou o templo para ele. Mas espera aí, no primeiro século da era cristã, vamos entender um negócio aqui, irmãos, olha só que glorioso. Todo judeu tinha que ter o quê? Quando não fosse na caverna, que era para os endinheirados, né? Ele era senador, o camarada não era fraco. Tinha que ser no chão mesmo, né? Mas tinha que ter, como nós temos que ter hoje, né? Não sei se alguém não tem, mas eu pelo menos tenho um planinho lá, né? Se no batimento não vier antes, eu vou ter que ir para lá, fazer o quê? Então, veja só, aí José de Arimateia empresta o templo, mas tinha uma profecia no Salmo que ele ia emprestar, que ele não ia nem ter, né? Não tinha casa, as raposas têm suas casas, né? Mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então ele emprestou a sepultura, por quê? Porque no 3º dia ele ia ressuscitar, não ia precisar de uma sepultura fixa, né? Aí disse que quando as pessoas chegam lá em Jerusalém, que olha, né? Lá na igreja do Santo Sepulcro, porque tem a igreja da condenação, dos católicos judaicos lá, né? E dos católicos judeus também, tanto a propriedade do Santo Sepulcro, lá, a igreja do Santo Sepulcro, né? Fazem missa lá e tudo. Está em 3 idiomas lá, em hebraico, em grego e em inglês. Não está mais aqui, porque já
ressuscitou. Oh, glória, coisa maravilhosa, né? E ele está vendo, ele está vendo aqui, irmão, o que está acontecendo aqui na sala. Está ouvindo todas as palavras, ele está sentado à destra do Pai, reinando com todo o poder. E João diz que ele é advogado que advoga a nossa causa. Vamos continuar a lição aqui. Eu quero fugir aqui do... O quinto sacrifício lá é o sacrifício de restituição. O sacrifício pela culpa de várias transgressões aí. Qual que era o elemento lá? Carneiro e somente carneiro. Oi? Qual é o livro? Isso aqui é a Bíblia. Qual é o livro? É a Bíblia Pentecostal. Isso aqui é um estudo da Pentecostal. Isso aqui. Você tem a Bíblia Pentecostal, você vai ter esse estudo aqui. É muito detalhado, muito bom, né? Então era um carneiro aqui. Qual que era o propósito? Para a expiação de pecados involuntários que requeriam restituição, limpeza da imundícia, fazer restituição e acrescentar 20%. Então tinha que colocar esse sacrifício e acrescentar ainda mais 20%. Né? Tipologia que representa quem Jesus aqui? Cristo, mediante seu sacrifício, pagou a culpa dos pecados atuais dos crentes, conforme ele dá o braço da cruz, né? Está consumado, né? O Salmo, olha só que interessante, eu falei aqui que já na sala de aula que existem mais ou menos 30 salmos, de 27 a 30, messiânicos. Os três principais desses 30, né, é o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Salmos messiânicos. O Salmo 22 é o Salmo do servo sofredor. Se você analisar a profecia ali no Salmo, que Davi escreve, a autoria de Davi, os três, já diz lá que o quê? Eli, Eli, labá, sabactani, que quer dizer, Deus meu, por quê? Se você for ver naquele Salmo 22, a profecia, que coisa tremenda, irmãos, diz sobre os pregos que iam atravessar os pés do meu servo ali, o meu servo é Jesus, né? E fala também da divisão do que dele? Das suas vestes. Como ele era um rabi, rabi é mestre, Jesus era rabuni. Qual é a diferença? Rabi é um mestre qualquer, rabuni é um mestre dos mestres, a palavra muda. Ele tinha uma túnica de 7 cores, a vestimenta dele já era um pouco mais aí ornamentada, e os soldados lançam sorte ali, porque Jesus não era qualquer um, irmãos. Eles queriam ficar com algo de lembrança de Jesus aí, né? Então, está ali no Salmo 22. É chamado Salmo do servo sofredor, porque foi o momento que Jesus ficou só na cruz. Salmo 23, o Salmo do servo dependente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, o teu cajado me consolará. O Senhor me guardará. Diz os historiadores que quando Jesus ministrou essa segunda ceia, se você olhar lá, está lá em Lucas 22, ele cantou o quê? Um hino com os discípulos. E dizem que ele cantou o Salmo 22, porque ele sabia o que estava lhe esperando lá no Calvário. Que é que agora o seu pai é o bom pastor que vai guiá-lo agora, mesmo pelo vale da sombra da morte. E vai ressuscitá-lo. Porque quem ressuscitou Jesus foi o Pai e foi o Espírito Santo. Está na Bíblia, vai procurar lá. Salmo 24 é o Salmo do servo que triunfante. O que está escrito lá? Abram-se os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei? Hã? Como você tem certeza que é Ele? Lá no capítulo 19 do Apocalipse, diz que aquele cavaleiro que estava em cima do cavalo branco, na sua coxa e no seu manto estava escrito Rei dos Reis e Senhor é Jesus. Os anjos estavam lá, quando ele sobe ali no monte, ali em Atos capítulo 1, né? Os anjos estavam lá, né? O cortejo angelical estava ali para proclamar a vitória do servo triunfante agora, que foi dependente do Salmo 22, foi confiante aí, depois foi triunfante no Salmo 24, né? Coisa tremenda. Então os sacrifícios são esses, irmãos, tentem aí pesquisar ainda mais um pouco aí em casa, talvez não dê tempo, acho que de falar das peças lá que compunham
que compunham a... Hoje vai dar 10 para... Passa rápido demais, irmão. Vamos tentar aqui. O que tinha no átrio, no pátio? Vocês lembram? Fala um pouco das peças aqui bem rápido. O irmão pastor Nilson queria falar a respeito das festas aqui, mas eu falo na outra aula. A última aula vai ser um apanhado geral, aí vocês vão fazer bastante pergunta. Eu tô achando vocês meio... não fazem perguntas, só tem mestre aí, né? Fazem pergunta. Então vamos lá. Quando entrava no templo, tinha quantas entradas para entrar no pátio? Hã? Quantas entradas? Vocês lembram? Entrada dos homens e das mulheres. Tem um irmão que tem um irmão que às vezes eu converso com ele, eu falo assim, irmão, aquele vinho ali que Jesus transformou ali, era alcoólico ou não? Ele fala, não sei, não estava lá. Pouco liso, camarada, não estava lá, não posso falar nada. Só tinha uma entrada. Isso indica o quê? Que ninguém conseguiria de maneira nenhuma escapar do quê? De chegar lá com as mãos, de sacrificar. Só tinha uma entrada. Não tinha como pular um muro lá atrás. E era murado o tabernáculo, eu já expliquei aqui, por causa da tempestade do quê? De areia. Não tinha nem janela no tabernáculo. Só tinha uma porta. Pode dizer que é tudo um. Uma porta para entrar no pátio. E o que o camarada quando entrava ali já tinha já? Tinha que ter o que na mão? Sacrifício. Porque o que tinha do lado direito quando ele entrava? O altar do holocausto. Do lado esquerdo, pia do lavatório. O camarada se banhava ali depois de mexer com sangue, com fumaça de queima de animal. Né? Aí ele caminhava para onde? Para a porta do santo lugar, não do Santíssimo. E quando ali só era direito do sacerdote e sumo entrar, né? O que ele via da parte esquerda aqui? Que lançava o que? Luz, o tabernáculo. Quantas pontas tinha o candelabro? Tudo isso aqui tem significado, irmãos. A cultura judaica é coisa tremenda. Tudo em Jesus e na igreja. Significados, né? São tipos, no Antigo Testamento, sombras de antipos, que é a realidade do Novo Testamento. Uma coisa, ela entra em conexão com a outra aí, tá? Quantas pontas? 7. O número 7 é o número da perfeição, correto? 3 braços aqui, 3 braços da esquerda. E no centro tinha 1. Na numerologia bíblica, o número 1 representa o quê? A unidade. Deus é 1. É o número que representa Deus. 3 pontas para a direita, 3 para a esquerda, o número 6. É o número do homem. Então representa o quê? Deus, que é o único, está sempre com o homem. O homem está sempre com... No candelabro a gente aprende isso, moça. A associação, essa intimidade, essa comunhão com Deus. Então tinha o candelabro, que promovia luz porque não tinha o quê? Janela, por causa da tempestade de areia. Do outro lado lá tinha o quê? A mesa dos pães. Quantos pães? 10 mais 2, 12. Cada pão desse representava a providência de Deus para com a nação. Davi falou isso. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo e sua mendigarou. Irmãos, um dia que um cristão chegar para mim e falar assim, eu estou passando fome, tem alguma coisa errada, porque é bíblico. De alguma forma, Deus vai prover. Mesmo no século XXI, você acha que você pode estar no quintal da sua casa, lá, sem nada, no armário, né? Na geladeira, e de repente caiu um pedaço de picanha na tua cabeça? O que Deus fez com Elias? Um pedaço de pão? Deus é poderoso, irmão. Um pedaço de queijo, não sei. Eu falei aqui que Deus, com a sua palavra, tem poder do quê? Parece uma Ferrari, aparece. O que é para Deus mandar 1 quilo de picanha lá? Não, vamos pedir uns 10 já, né? Uma das carnes mais nobres que tem aí. Então é tremendo. De manhã à noite ainda. De manhã à noite, olha só.
Eu vou esticar aqui que tem essa providência do urubu e tem a comida do anjo. Lá é duas coisas diferentes, mas deixa para outra hora. Então vamos continuar aqui. Então, tinha lá a mesa dos pães da propiciação. Né? E depois, lá na cortina da divisão, lá de um lugar para o outro, tinha o quê? O altar do incenso. Né? Aonde, olha só a composição do incenso. A alnixa, o azeite da oliva, os trombos e, deixa eu ver, o gálbano. 4 elementos compunham o incenso, que era queimado, né? Era um líquido que era queimado, né? O que é a alnixa? É uma raiz que tem o sentido de quê? De perfumar. O que é o gálbano? Era uma planta que era triturada para engrossar esse chamado incenso que é queimar. O que significa? O que é os trombos? Era um caranguejo que ainda tem até hoje no mar oriental, que ele também era moído para fazer com que tivesse mais ainda solução ou composição desse chamado incenso. E depois, por último, o azeite, né, que era a composição. O gálbano moído representa o ser humano, quando passa da velha natureza para a nova. O alnixa e os trombos representam o perfume de Cristo do cristão. E o azeite de oliva, o Espírito Santo na tua e na minha vida. Isso representa a unção. Tá? Trazendo em palavras mais claras aqui. Então, quando ele chegava ali, o sumo sacerdote, né, ele acendia aquilo ali, porque ele levava o quê? Das 7 aqui, fora a roupa, os apetrechos dele, ele levava um mini incensário. Isaías fez isso e outros profetas, né? E acendia lá o incenso, o altar lá grande do incenso, né? Esperava um pouco. Aí depois que ele passava lá, depois da cortina, que tinha a arca da aliança, que representa a divindade de Cristo e também sua humanidade, né? Não vai dar tempo de entrar aqui na questão dos falta 5. Eu queria entrar aqui ainda nas festas, mas vamos deixar para a aula que vem. Quantas festas? Falta 5 minutos. Quantas? 7. Né? Quais as 3 principais que era obrigatório um hebreu comparecer? Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Vamos pela sequência lógica aqui então. Páscoa, Pentecostes e a das cabanas, né? Que é dos tempos também, né? A da Páscoa, né? Matava-se o cordeiro, pães asmos e ervas amargas. O cordeiro representava um tipo de Jesus. O pão asmo representava a rapidez que Deus ia tirá-los do Egito. Ficaram quantos anos? E numa madrugada Deus ia tirar toda a nação. Olha que coisa tremenda, irmão. Só Deus faz isso, né? Então os pães asmos representam o quê? Sem fermento. Para não dar tempo da massa o quê? Crescer. Para eles se alimentarem, era a última refeição deles, dos hebreus, em território egípcio. Porque logo no amanhecer, né, foi à meia-noite, no amanhecer daquela madrugada, o povo ia saltar fora, ia para a terra prometida. Né? Então isso representa o quê? A meia-noite para a igreja, de Mateus 25. Um novo dia vai nascer para a igreja. Para Israel, Jesus virá como sol da... Porque estão sem justiça, estão sem o Messias. Para o mundo que está lá fora, não está nem aí. Está como a época do povo lá de Noé, né? Imperceptível, sem percepção do que está para acontecer. E nós estamos cientes que os sinais estão aí, né? Então, para o mundo ele vem como um ladrão. De manhã que o ladrão vem? Todo mundo está dormindo lá, ninguém sabe que o ladrão vem, né? Ele acaba ainda roubando os bens, né? Para a igreja do Senhor, a igreja salva, ele vem como resplandecente estrela da
manhã, está tudo na Bíblia essas referências, irmãos. O que representa isso? Essa estrela aí é chamada de estrela d'alva, biblicamente falando, e também astrologicamente falando. Estrela d'alva é a estrela que ela vai crescendo conforme a Terra vai girando. Crescendo no sentido, não que ela fica maior, é o mesmo tamanho, mas é o sentido da translação da Terra, né, da giração. Aí ela vai aparecendo bem cedo, é maior que está lá, né? Representa Cristo. E ela está aparecendo quando? 9 da manhã? 9 da noite? 8 da noite? Não. Ela vai aparecer lá pelas 3, pelas 4. Pode analisar isso, né? Quando ela aparece bem firme lá, representa um novo dia. É a viração da meia-noite para outro dia. É a viração de um dia para outro. O que representa isso? Como para Israel foi da meia-noite para frente, um novo dia. Um dia do quê? De liberdade para a nação. Assim vai nascer um novo dia para a igreja. Quando a igreja vai estar com Cristo, liberta de todas as coisas. Vai ser um novo dia que vai nascer para a igreja. Isso representa a Jesus vindo para a igreja como resplandecente estrela da manhã. Então a Páscoa aí agora por fim as ervas amargosas. Representa o quê? 400 anos de cativeiro. Cada vez que a Páscoa era ministrada, eles comiam aquelas ervas amargas e glorificavam a Deus, porque agora estavam em liberdade, e aquelas ervas nos faziam lembrar do quê? Do cativeiro